Saudações! Como pode a nossa vocação ser eficaz? É agindo, tendo aprontado o nosso ministério. Quantas vezes sentimos que há necessidade de algo que possa alimentar o ambiente em que nos encontramos, mas não sabemos bem o que esse algo é? Nesta secção iremos considerar este aspecto de ter algo com que participar com outras pessoas. O alvo não é ter alguma coisa que fazer, como por exemplo ter um programa. O alvo não é o entretenimento das pessoas, mas é a edificação das pessoas. O alvo é reconhecer o que Deus está a dizer e a fazer e participar intencionalmente na vocação celestial. Como nos diz Hebreus capítulo 3, versículo 1, pelo que, irmãos santos, participantes na vocação celestial, considerai Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Este texto bíblico diz que somos participantes da vocação celestial. Esta vocação vem a nós de cima e, por isso, tem uma visão mais elevada que o raciocínio natural. Notemos que o conselho bíblico em Hebreus 3:1 é que devemos considerar Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. É em Jesus que está o princípio e a natureza do que confessamos, ou seja, do que declaramos. A própria palavra confissão neste texto implica falar em concordância com Jesus, que é o nosso apóstolo e sumo sacerdote. O aspecto apostólico de Jesus é o facto de ele ser o enviado do Pai como nosso Redentor e proclamador da mensagem da salvação que sustenta a nossa fé. O aspecto sacerdotal de Jesus é em referência à sua função de ser aquele que cuida de nós como pastor e ao mesmo tempo que nos representa diante do Pai. Por isso, o nosso envolvimento ao partilhar algo com outras pessoas tem que ser alimentado pelo que vem a nós da parte daquele que nos chamou. Por isso, a natureza, o alvo e a intenção do que fazemos e do que partilhamos está enraizado em Jesus, sendo também por isso profético. Notemos o ensino que o apóstolo Paulo deu aos coríntios e que estes deviam observar. Lemos em 1 Coríntios 14, 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Paulo encorajou aos irmãos a terem algo para partilhar com os outros, com quem se ajuntassem. E na partilha deste algo, seja pelo salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, há um ambiente espiritualmente fecundo que dá lugar ao que é propício para encaminhar aos discípulos em aspectos da sua edificação e seus respectivos ministérios. Este versículo de 1 Coríntios 14, 26 sugere que antes do ajuntamento já cada discípulo teria previamente preparado a sua participação, tendo em vista a edificação dos que se ajuntassem. Significa que o exercício da vocação requer meditação sobre o que vai ser partilhado. A meditação, por sua vez, deve incluir a ponderação cuidada das Escrituras. Assim, cada um tem algo sobre o qual já buscou a Deus e, ao partilhar com outros, já conta com a unção de Deus. E neste ambiente, as pessoas edificadas passam a estar melhor possibilitadas e equipadas para exercer a sua vocação. Neste mesmo ambiente, as pessoas, por viverem na comunhão com o Espírito Santo e inspirados pelas promessas bíblicas e pelo ministério do corpo, dão exercício à sua vocação e assim o seu discurso expressa o que fortalece, o que consola e encoraja. Isto é viver debaixo da cobertura das Escrituras e da revelação que o Espírito Santo vai dando à Igreja mediante os ministérios e dons espirituais. Por
Por este tipo de conduta devocional, os discípulos, pelos seus respectivos ministérios, estão a ser causa de edificação e consolação de outros. Vejamos outros exemplos bíblicos sobre o ato de encorajar, consolar e edificar, e como estas atividades resultam do que é partilhado e como esta partilha é a realização da vocação do crente. Compreendemos que a prática vocacional do discípulo emana por ele ou ela estarem receptivos ao que Deus continua a dizer e a fazer. E neste sentido, a cobertura da palavra de Deus ou de uma palavra profética partilhada por alguém com o ministério do profeta, ou pela manifestação do dom da profecia articulado por um discípulo, pode ser entendido como profético que acompanha aos discípulos no exercício da sua vocação. Vejamos um exemplo de consolar em Atos capítulo 13, versículo 15, e que indica que esta era uma prática antiga. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Este princípio de consolar a outros mediante o uso da palavra existia já desde o tempo do Antigo Testamento. Neste ajuntamento referido em Atos 13, os apóstolos seguiram este princípio de consolar outros mediante a partilha da sua reflexão nas Escrituras. Como podemos observar pelo contexto, Paulo falou com base nas Escrituras e assim pôde encorajar as pessoas a tomarem em conta o profético e como este é relevante aos que creem em Deus. Este exemplo mostra que Paulo estava a exercer a sua vocação no contexto contemporâneo. Notemos que ele, como pessoa de fé e ciente do propósito da sua chamada, mantinha a sua raiz no que está exposto nas Escrituras. Paulo procurou ser um consolador para aquela comunidade expectante que nas Escrituras teriam o seu alimento espiritual e o seu entendimento aguçado. Esta comunidade, que mantinha a sua esperança nas Escrituras, recebeu ministério por parte do apóstolo. Por esta forma, e dada a sua vocação, Paulo estava a cumprir o que lhe competia. Notemos ainda nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Timóteo foi enviado para confortar e encorajar aos cristãos. Qual a sua plataforma de trabalho? Ou como é que ele poderia confortar e encorajar aos cristãos na sua fé? Seria com o que ele próprio teria aprendido mediante os ensinos que ele recebeu pelas Escrituras e do apóstolo Paulo. Notemos que o texto diz que Timóteo era cooperador no Evangelho de Cristo. Isto diz-nos que Timóteo já tinha algum conhecimento e experiência em termos da sua vocação. A sua vocação seria realizada mediante o que ele próprio já tinha em si e que, naturalmente, iria adquirindo no processo contínuo de ir crescendo no conhecimento de Deus. Como nos diz Colossenses 1:10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Portanto, ao encorajar e confortar os cristãos, Timóteo estaria ele próprio a andar no poder e propósito da revelação profética das Escrituras. Encontramos outro conselho em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Neste texto observamos que o apóstolo Paulo encoraja aos discípulos para serem eles próprios a encorajar e a edificarem-se uns aos outros.
Com que fundamento poderiam eles fazer esta obra? Lendo esta epístola que Paulo escreveu a estes cristãos de Tessalónica, vimos que o apóstolo Paulo lhes deu ensino doutrinário sobre a fé e conduta cristã. Portanto, estes discípulos, tendo eles próprios já alguma formação sobre a vida da fé e tendo sido encorajados a serem vigilantes e sóbrios quanto ao cumprimento das profecias, como nos mostra o resto do capítulo 5, vimos que eles tinham já um bom alicerce de doutrina e de práticas cristãs. Seria pelo agir alicerçado nas Escrituras e fazendo uso eles próprios do ensino que eles já tinham recebido, que eles poderiam encorajar e edificarem-se uns aos outros. Por este meio, e por eles conhecerem o conselho de Deus e por viverem no poder da inspiração profética das Escrituras, cada um seria um ministro inspirado. Ao partilharem cada um com os seus irmãos o que já tinham recebido do Senhor, eles estariam também a dar cumprimento à sua própria vocação, recebendo e agindo com o que Deus dá. Pela comunhão que o crente tem com o Espírito Santo, há a revelação de Deus que passa do exterior para o interior. Isto é, quando ouvimos ou lemos as Escrituras, a palavra está no nosso exterior. Mas se ao ouvirmos ou se ao lermos deixarmos a palavra entrar na nossa vida para que nos sirva de alimento, para que nos sirva de revelação, para que seja útil para a nossa formação como discípulos de Jesus e para que sirva de luz para o nosso caminho, então aí a palavra está a ter o seu efeito no nosso interior. A palavra passando para o nosso interior está no nosso entendimento e no nosso espírito. É aí que a palavra opera e por ela podemos então partilhar do que temos com outras pessoas. Neste ponto é importante a leitura refletiva da palavra de Deus. É pela observância da palavra de Deus que a sabedoria de Deus se manifesta no nosso entendimento e nos nossos sentimentos. A palavra que tem assento na nossa mente dá-nos a orientação para que pelo nosso raciocínio iluminado e saudável possamos firmar os nossos passos. É como nos diz o Salmo 119, versículo 105, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é um componente imprescindível na nossa formação como povo profético, no sentido que vivemos a revelação de Deus. A Bíblia é fundamental na nossa formação como povo de Deus, não no sentido de seguirmos uma tradição, mas ser o povo que faz a obra que lhe compete fazer. Desta forma, o mundo tem nos discípulos a carta de Cristo, como nos ensina 2 Coríntios capítulo 2, versículos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Paulo explicou aos cristãos em Coríntio que, por ter ministrado a eles passaram a ser a evidência e a manifestação da obra do Espírito Santo. Perante o ministério do Espírito Santo e o ensino bíblico que lhes foi dado por Paulo, as suas vidas podiam ser conhecidas e lidas pelas pessoas. Por esta realidade existente em suas vidas, eles davam cumprimento à sua vocação celestial, como lemos acima em Hebreus 3:1. As nossas vidas são a carta escrita com o Espírito Santo e que podem ser conhecidas e lidas por todas as pessoas. Recebendo a palavra de Deus em nós, recebemos a revelação que nos edifica e pela qual também podemos auxiliar outros na sua fé e comunhão com Deus. É importante então nós termos o tempo para estar diante de Deus e prepararmos-nos
pela Sua palavra e pela comunhão que temos com o Espírito Santo. Estamos agora perante um momento de decisão. O que temos estado a meditar é matéria de discipulado, isto é o ensino dado aos que se dedicam a ser discípulos de Jesus. Se ainda não é discípulo de Jesus, será bom considerar o que Jesus fez por si na cruz e ao mesmo tempo ponderar o convite que Jesus lhe faz. Ele chama por si, ele chama para que venha a ele. Venha agora a Jesus, reconhecendo que ele morreu na cruz pelos seus pecados, reconhecendo que o sacrifício de Jesus na cruz foi para efetuar a redenção de todos os pecadores. Se é o seu desejo receber conscientemente a Jesus como seu Salvador, diga comigo: eu confesso que Jesus é o Filho de Deus. Como pecador, recebo a minha redenção e perdão de todos os meus pecados. Eu aceito Jesus agora como o meu Salvador. Tire tempo todos os dias para ler a Bíblia e para falar com Deus, sabendo que é por Jesus que tem a sua comunhão com Deus. Procure uma igreja que se ocupe em aprender mais de Jesus através da Bíblia e a ser útil em servir a Deus. Que as amplas bênçãos de Deus possam frutificar na sua vida. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.